Agora que já discutimos o conceito de isomorfismo linear, estamos em condições de falar com mais detalhes sobre cartas coordenadas, mudanças de base e mudanças de coordenadas. No decorrer do vídeo faremos comentários de como essas coisas se encaixam no quadro mais geral da geometria diferencial e física teórica. Isso dará indicação da direção para onde estamos caminhando na série. Mas o principal objetivo deste vídeo é a explicação de como as coordenadas dos tensores se transformam em relação às mudanças de base no espaço. Vamos aprender como isso funciona em relação aos vetores e covetores, que são tensores de primeira ordem, e nas transformações lineares, que são tensores mistos de segunda ordem. Para tornar a discussão mais didática, vamos considerar inicialmente um espaço vetorial V de dimensão 2. Dadas duas cartas coordenadas FB e FB' associadas às duas bases distintas B e B' em V, podemos representar nosso objetivo através do seguinte diagrama. O que desejamos é encontrar um isomorfismo linear em R2 que leva o vetor coordenada x1, x2 do vetor V no espaço V em relação à base B ao vetor coordenada y1 e y2 do mesmo vetor V em relação à base B'. Para encontrar o isomorfismo linear, escrevemos os vetores da base B como combinação linear dos vetores da base B'. Isso fornece a matriz que denotaremos por AT. Aqui usamos a letra T de transposto para que a matriz associada às combinações dos vetores da base respeite a convenção anterior que fizemos sobre índices. Substituindo essas combinações na representação do vetor V em relação à base B, segue que o isomorfismo linear que estamos procurando é dado pela matriz A. Preste atenção neste fato extremamente importante. A matriz associada à transformação da base B' para a base B é a transposta da matriz que leva as coordenadas do vetor V na base B para as coordenadas do vetor V na base B'. Essa mudança de direção, essa inversão que existe da transformação entre as bases para a transformação das coordenadas dos vetores é uma característica marcante dos vetores. No contexto do cálculo tensorial, essa característica é chamada de contravariância dos vetores. A contravariância fica registrada pelo uso de índices superiores na convenção de índices que fizemos. Vejamos agora como as coordenadas dos covetores se transformam. Seja f um funcional linear do espaço vetorial dual de V, tal funcional é representado em termos das respectivas bases duais da seguinte forma. Agora, explorando a definição das bases duais e a linearidade dos funcionais, temos as relações entre as coordenadas. O que nós percebemos aqui é que as coordenadas dos covetores se transformam do mesmo modo que os vetores da base, não como as coordenadas dos vetores contravariantes. É daí que vem o termo covariante. Nós usaremos essa terminologia quando falarmos de tensores mistos, onde índices superiores serão ditos contravariantes e índices inferiores serão ditos covariantes. Agora quero fazer uma importante observação. Quero falar sobre o conjunto de todas as transformações de coordenadas munido da operação de composição entre elas. Trata-se de um fato central na física e geometria, porque faz parte da essência da ideia. Algo existe independente do observador. Tem tudo a ver com o princípio da covariância nas leis da física e com a noção de grupos de Lie. A primeira observação é puramente algébrica, tem a ver com a noção de grupo de modo geral. Considerando as combinações dos vetores da base em termos da própria base, desse procedimento resulta a transformação de coordenadas representada pela matriz de identidade. As matrizes obtidas das combinações lineares dos vetores da base em termos dos vetores da outra base são invertíveis, uma vez que elas resultam das combinações lineares de vetores linearmente independentes. Considerando uma terceira base no espaço vetorial V, poderíamos obter a transformação que leva as coordenadas relacionadas à primeira base às coordenadas relacionadas à terceira base, fazendo o seguinte. Primeiro, poderíamos obter a transformação das coordenadas na primeira base para as coordenadas na segunda base. E em seguida, a transformação das coordenadas da segunda base nas coordenadas da terceira base.
A transformação desejada resultaria, portanto, da composição das duas transformações iniciais, o que é representado pelo produto das duas matrizes associadas a cada transformação. Essas propriedades reunidas fazem do conjunto de todas as transformações de coordenadas, munido da composição entre elas, o que os matemáticos chamam de grupo. Essa definição estabelece os axiomas básicos de grupos. Grupos são importantes porque, grosso modo, com eles podemos caracterizar certas estruturas e simetrias nas teorias. No nosso caso, cada elemento do grupo é um isomorfismo linear do espaço Rn em si mesmo. Matemáticos costumam chamar estes isomorfismos lineares por automorfismos lineares. Então, o grupo em questão é chamado de grupo de automorfismos do espaço vetorial Rn. Ele também recebe o nome de grupo linear geral e pode ser denotado de duas formas. Ele é um exemplo do que em matemática conhecemos como grupo de Lie. Informalmente, um grupo de Lie é uma superfície abstrata, uma variedade com uma certa estrutura algébrica de grupo. É uma generalização da ideia que já tínhamos com os números reais. Uma reta em que cada ponto tem mais do que uma natureza geométrica, tem uma natureza algébrica. Aliás, dois exemplos de grupos de Lie de dimensão 1 que podemos citar são o conjunto de números reais munido da operação de soma e o conjunto dos números complexos de módulo unitário munido da operação de produto. A circunferência de raio unitário centrada na origem do plano complexo. A segunda observação é de natureza física e matemática e é muito interessante. Seremos capazes de criar modelos locais de espaços abstratos utilizados na física ao introduzirmos certas estruturas geométricas em espaços vetoriais, caso em que o grupo de automorfismo se modificará para refletir a estrutura adicional colocada no espaço. O grupo modificado para atender às novas exigências será conhecido como grupo de estrutura do espaço. Este fato está na base da física de partículas. É elemento essencial na compreensão da natureza do espaço-tempo, na compreensão dos campos de matéria e interação das teorias de campos quânticos da física teórica avançada. Entrando um pouco mais no assunto, as transformações passivas no espaço vetorial V, que leva a base B na base B' e vice-versa, correspondem às transformações ativas em Rn. Em outras palavras, o grupo linear geral transforma os vetores da base, mas não altera as posições físicas dos vetores no espaço. Age passivamente nele. Ao mesmo tempo, os vetores coordenados se transformam devido à mudança de base. É como se o grupo linear geral representasse todos os observadores possíveis localizados na mesma posição do espaço, cada um tomando um sistema de referencial específico para si. Com isso em mente, podemos pensar em uma situação mais geral. Imagine que a posição ocupada pelos observadores é um ponto na superfície da Terra, um ponto qualquer no universo, ou um ponto em uma superfície curva abstrata qualquer contendo várias dimensões. Como já disse antes, a álgebra linear é um aparato matemático para a descrição local da geometria das superfícies curvas. Assim, podemos imaginar que, em cada ponto da superfície, tomamos todos os sistemas de referenciais que podemos colocar. Neste caso, o grupo linear geral agirá neste conjunto de referenciais da mesma maneira que fizemos anteriormente, e assim será em qualquer ponto da superfície. Em seguida, podemos pensar como as coordenadas de vetores e covetores se alteram em função das mudanças de referencial em cada ponto da superfície. Na verdade, podemos pensar também como as coordenadas das transformações lineares e de tensores de ordem mais alta se alteram. Embora ainda não tenhamos apresentado isso na prática, tais regras de transformação também existem. Os matemáticos levaram essas ideias às últimas consequências, descrevendo rigorosamente a belíssima geometria desse aparato matemático que serve de base sólida para os estudos das teorias de campos na física. Só para dar uma indicação da importância dessa ideia, se nos limitarmos à descrição da física relativística de Einstein em referenciais inerciais, usamos um espaço vetorial de dimensão 4 que recebe uma estrutura geométrica que espelhe os princípios da relatividade de Einstein.
Neste caso, o grupo de estrutura associado também refletirá tais princípios. Em seguida, podemos estender essa ideia para a física relativística nos referenciais não inerciais. Então, a estrutura matemática linear pode ser colocada em cada ponto do universo, uma superfície quadridimensional abstrata com curvatura, de onde emergirá a relatividade geral, a teoria que rege a geometria dessa superfície maleável e modelável de acordo com a distribuição de matéria e energia. Antes de seguir mais um pouco com essas observações interessantes, vamos retornar à nossa trilha e descrever as leis de transformação de coordenadas para as transformações lineares que agem ativamente no espaço. Mais especificamente, a lei de transformação de coordenadas dos tensores mistos de segunda ordem. Essa terminologia ficará mais clara adiante. Como já vimos anteriormente, o conjunto formado pelas transformações lineares entre dois espaços vetoriais V e W forma um outro espaço vetorial, o qual denotamos por L de V em W. Uma vez que L de V em W é um espaço vetorial, nada mais natural que repetir o estudo feito anteriormente, pensar nas cartas coordenadas associadas a este espaço e como as transformações de coordenadas se alteram em relação às mudanças de base. Seja T uma transformação linear entre os espaços vetoriais V e W. Suponha que as dimensões de V e W são n e m, respectivamente. Se tomarmos bases ordenadas para os espaços V1, V2, Vn e W1, W2, Wm, então a matriz da transformação em relação a essas bases pode ser encontrada avaliando a transformação nos vetores da base de V e escrevendo o resultado como combinação linear dos vetores da base de W, como já fizemos antes. Fazendo isso, descobrimos que a matriz da transformação tem m linhas e n colunas. Essa matriz está para a transformação linear, assim como os vetores coordenadas estão para os vetores nos espaços vetoriais. Agora, vimos que o conjunto das matrizes m por n forma um espaço vetorial de dimensão m vezes n, e não é difícil perceber que as seguintes matrizes formam uma base canônica para este espaço. Com isso, nós agora sabemos como definir cartas coordenadas para L de V em W em relação às bases consideradas. Claro, como antes, estes isomorfismos não são canônicos, pois dependem das bases escolhidas. Em todo caso, como isomorfismos lineares levam base em base, através das cartas coordenadas obtidas, podemos definir um conjunto de transformações lineares que compõem uma base para o espaço L de V em W. Basta defini-los como imagens inversas das matrizes que formam a base canônica do espaço das matrizes. Ou seja, fazemos E e J de V em W, tais que f de E e J é igual a IJ matriz canônica. Ou seja, E e J deve aplicar VJ em WI, com I pertencente ao conjunto de índices de 1 a M e J pertencente ao conjunto de índices de 1 a N. E deve levar VK em 0, se K é diferente de J. Agora vamos descobrir como as coordenadas das transformações lineares se alteram em função das mudanças de base dos espaços vetoriais V e W. Isso será nosso primeiro contato com as mudanças de coordenadas em tensores de segunda ordem. Infelizmente, neste caso, reduzir as dimensões dos espaços como fizemos antes não torna os cálculos mais fáceis ou claros. É mais conveniente trabalhar com as notações de somas e índices. Para isso, vamos precisar de 4 conjuntos de índices. I, que vai de 1 a M, J, que vai de 1 a N, I', que vai de 1 a M, e J', que vai de 1 a N. Vamos considerar duas bases para V, B1 e B1', e duas bases para W, B2 e B2'. Agora podemos escrever os vetores da base B1' como combinações lineares dos vetores da base B1, os vetores da base B2' como combinações lineares dos vetores da base B2. Como as matrizes das coordenadas lineares obtidas são invertíveis, podemos escrever os vetores da base B2 como combinações lineares dos vetores da base B2'. Por fim, podemos escrever um vetor V qualquer no espaço vetorial V como combinação linear dos vetores da base B1'. Agora podemos escrever os vetores da base B1' como combinações lineares dos vetores da base B1.
Com essas equações em mãos, podemos aplicar a transformação linear em V e usar a linearidade da transformação para substituir t nos vetores da base B1' por t nos vetores da base B1. Em seguida, podemos usar a matriz da transformação linear na base B1 para substituir na expressão. Depois, podemos substituir os vetores da base B2 para termos a expressão em relação aos vetores da base B2'. Agora vem o pulo do gato. Repare que a matriz M-1 é M por M. A matriz da transformação linear é M por N e a matriz N é N por N. Então o produto entre elas deve respeitar uma ordem correta, que no caso é a ordem inversa que vemos na expressão. Aqui podemos comutar as somas sem alterar o resultado. Fazendo isso, percebemos que a soma expressa o produto entre as matrizes e podemos então ir absorvendo os índices sucessivamente, de modo que no final obtemos a expressão que representa a transformação linear agindo no vetor V em termos da base B1' e B2'. Portanto, concluímos que as coordenadas das transformações lineares se alteram em função da mudança de base da seguinte forma. É claro que se estivéssemos estudando operadores lineares definidos no espaço vetorial V, ou seja, se estivéssemos interessados apenas em endomorfismos lineares, a lei de transformação para a mudança de coordenadas envolveria apenas a matriz de mudança de base no espaço vetorial V, e a transformação das coordenadas seria da seguinte forma. Isso é excelente para os nossos objetivos, porque mostra que vetores, covetores e transformações lineares são objetos adequados para a descrição das leis da natureza de maneira independente dos observadores. Todos eles são objetos matemáticos que servem bem ao princípio da covariância nas leis da física, porque permitem a preservação do conteúdo físico das leis da natureza sob mudanças de referenciais. Um dos nossos objetivos na próxima aula será a construção de transformações lineares a partir de vetores e covetores, o que justificará por que transformações lineares possuem um índice contravariante e o outro covariante. Para encerrar este vídeo, quero retornar à observação interessante que fizemos antes. Como vimos, o grupo linear geral age nos vetores da base e isso se reflete nas transformações de coordenadas dos vetores no espaço vetorial V, dos covetores no espaço dual e dos operadores no espaço dos operadores. Obviamente, isso continua assim para outros tipos de tensores que veremos adiante. Agora, ocorre o seguinte. No contexto em que os tensores estão associados a cada ponto de uma superfície curva, ou seja, no contexto em que estamos lidando com campos de tensores, os matemáticos dão uma descrição maravilhosa do aparato matemático como um todo da seguinte forma. Primeiro, eles colocam em cada ponto da superfície o conjunto de todas as bases e consideram a ação do grupo linear geral nesse conjunto de bases. Essa estrutura matemática é uma espécie de receptáculo para os campos dos mais variados tipos utilizados na física. Quando matemáticos juntam a essa estrutura geométrica em cada ponto da superfície o espaço vetorial V, ou o espaço dual, ou o espaço dos operadores, ou de modo mais geral o espaço dos tensores, se referem à estrutura geométrica obtida como fibrado associado. Daí ajustam as ferramentas do cálculo diferencial e integral ao estudo dessas estruturas geométricas, criando assim uma linguagem matemática extremamente poderosa. Uma linguagem capaz de realizar em parte o sonho de Einstein e outros físicos modernos, obter uma teoria unificada para o universo. Para se ter uma ideia, com essa linguagem, que é basicamente a geometria diferencial moderna, podemos descrever em um nível clássico o eletromagnetismo, a mecânica clássica newtoniana nas suas várias formulações, a mecânica quântica, a relatividade especial, a relatividade geral, a mecânica dos fluidos, a mecânica do contínuo, as teorias de campos das partículas elementares e, com um pouco de raciocínio por analogia e extrapolações, também a teoria das supercordas. Isso tudo é muito interessante e falaremos um pouco sobre cada uma dessas coisas no futuro. No próximo vídeo nós teremos um pouco mais de contato com a linguagem dos tensores. Teremos um primeiro contato com o tensor dos tensores, o que nos permitirá estudar transformações lineares e formas bilineares pela perspectiva puramente tensorial.
Isso nos dará a capacidade de compreender o quadro geral da teoria. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comentários para que o YouTube entenda que este é um canal relevante e o distribua a mais pessoas interessadas no assunto. Até a próxima!